Fala pessoal, tudo bom com vocês? Felipe Barros na área para falar um pouquinho sobre o dicionário do futebol moderno. Mas antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, deixa eu explicar um pouquinho no que consiste o nosso quadro chamado Toque Simples. Sabe aquela grande polêmica da mesa de bar? Aquela regra nova do futebol, aquela decisão polêmica que o VAR tomou e todo mundo na mídia está falando uma coisa e você acha que foi outra? Então, sempre que tivermos situações desse tipo, eu vou estar aqui na FBTV gravando vídeos. Eu prometo que eu vou tentar que sejam curtinhos, tá bom? Para tirar suas dúvidas e explicar tudo o que mudou na regra do futebol, na polêmica, naquela contratação que tem uma cláusula que ninguém entende. Estarei aqui tentando descomplicar um pouquinho esse complicado jogo do futebol. Beleza, galera? Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje. E para começarmos a entender a terminologia do futebol moderno, nada melhor começar abordando a questão das linhas. Linha alta, linha baixa, bloco alto, bloco baixo. Bem, linha alta nada mais é do que o movimento do time de colocar 10 atletas no campo de defesa do oponente. Olhem a imagem que eu vou colocar agora, um exemplo do Flamengo de Jorge Jesus. Me desculpe, eu não sei certinho qual é a partida que eu recolhi essa imagem, mas percebam onde estão principalmente os zagueiros da equipe rubro-negra. Eles estão praticamente na linha de meio de campo, ou seja, o Flamengo está com seus 10 jogadores no ataque do adversário, no campo do oponente, visando recuperar a bola rápida. Normalmente, quando nós vamos ver equipes atuando com linha alta, são equipes que normalmente são bem mais fortes que o oponente. Um exemplo, o Flamengo jogando contra o Boa Vista, contra o Cabo Friense, ele vai jogar sempre assim porque ele tem muita qualidade técnica, então ele não quer ficar dando muita chance do oponente ficar com a bola, mas também temos o risco. Equipes que atuam com a linha alta, como vocês podem ver, eles dão muito campo para o oponente. Se um lançamento longo sai, se a troca de passes do oponente funciona, ele consegue quebrar essa linha de marcação, principalmente a dos atacantes e dos meias, você consegue se colocar numa situação de mano a mano com a defesa com 30, 40, 60 metros de campo para explorar. Isso é um perigo. Agora a linha baixa é quando normalmente nós vemos ao contrário. Como na imagem que eu coloquei a seguir, Manchester City e Arsenal. City com a posse da bola, olha o espaço do campo que os 10 jogadores do Arsenal estão ocupando. Normalmente eles ficam entre a entrada da área e a sua intermediária de defesa, que dá mais ou menos entre 20 e 40 metros de defesa, depende de como tiver postada a equipe. Olha na imagem. A equipe do Arsenal toda pertinho uma da outra, tentando evitar que o City tenha espaço. Você vai deixar o City progredir? Vai. Ele vai ocupar rapidamente a sua intermediária defensiva? Sim. Mas quando ele chegar ali, vai ser muito difícil ele conseguir furar o espaço, porque são muitos jogadores ocupando um espaço muito curtinho de campo. Normalmente nós vemos isso quando uma equipe inferior tecnicamente, ou uma equipe que está com um jogador a menos, uma equipe que está numa situação de muita pressão em dado momento da partida e prefere fazer isso para tentar respirar um pouco. Isso, normalmente assim nós vamos ver a linha baixa, que também é muito bom para entendermos um outro contexto, voltando agora com a imagem aqui do Arsenal e City, que também é bom para a gente entender a compactação. Quando você escutar a equipe está muito compacta. O que é isso? Significa que os 10 atletas, normalmente, né, às vezes pode ser um pouco menos, mas normalmente os 10 atletas da equipe estão com as linhas próximas uma da outra. Agora, se atentem. Não necessariamente você vai ver uma equipe compacta atuando em linha baixa. Você pode estar todo mundo no campo de ataque e está todo mundo pertinho do outro. Naquela imagem do Flamengo, por exemplo, estava todo mundo no campo de ataque, mas o Flamengo estava ocupando todo o campo de ataque com seus 10 atletas. Às vezes os 10 atletas estão ocupando somente a intermediária, então eles vão estar compactados, pegando o último terço do campo do oponente, às vezes, que também é um outro termo legal da gente falar. Hoje em dia não se divide mais o campo em campo de defesa, campo de ataque. Muita gente gosta de dividir o campo em 3, que é o seu terço defensivo, o terço central, que é entre as intermediárias, e o último terço, que é chamado a parte ofensiva, quando você está ali da sua intermediária ofensiva até o gol. Depois de falar sobre o último terço do campo, compactação, vamos falar um pouquinho sobre portador da bola e jogo apoiado. Bem, portador da bola é bem fácil de entender, gente. É só uma forma glamourizada de se referir ao jogador que está com a bola no pé naquele momento. Isso é o portador da bola. É um termo do futebol moderno? Sim, mas ele é bem fácil de entender, não tem nada de revolucionário. Agora, jogo apoiado já é uma coisa mais legal. Nada mais é do que você fazer o portador da bola ter sempre apoios. Ou seja, quando a bola chegar nele, ele vai ter sempre 2 ou 3 companheiros de equipe que ele possa trocar passes rápidos. Você nunca vai deixar um jogador sozinho, dependendo única e exclusivamente de uma jogada individual, de um chutão, um lançamento. Ele pode até optar por fazer isso, porque o futebol tem dessas, mas você vai basear o seu jogo em sempre ter uma opção de passo para trás, um passo para o lado, sempre um passo curto para poder ter diálogo com os companheiros, beleza? Portador da bola e jogo apoiado são bem legais, são 2 termos muito importantes para a gente entender o tal ataque posicional, que é um conjunto de fatores, né? O ataque posicional você nunca vai poder reduzir a um simplismo. Ele é a soma de muitas coisas, é você ter posse de bola, você ter o jogo apoiado,
você ter a distribuição espacial dos seus jogadores de linha no campo de defesa do oponente, ou seja, ocupar todo o campo adversário com jogadores para você poder o quê? Prever associações. O que seria isso? É sempre que um jogador receber a bola, ele ter opções de passes, fazer o jogo apoiado, você nunca depender de lances individuais, de bolas longas. Mas também tem um outro detalhe, você escuta o jogo, o ataque posicional, e você sempre associa, fica cada um paradinho na sua posição, não é bem isso. Você espalha os jogadores pelo campo todo e não faz os jogadores irem de contra a bola. Claro que eles têm que se movimentar, mas o principal objetivo é você, com toques curtos, você ir rodando o campo inteiro, você desmobilizar, você bagunçar a defesa adversária para aí sim gerar um espaço, um buraco e você fazer uma infiltração, fazer uma enfiada de bola, dar até um passe longo, mas baseando o seu jogo de toques curtos, bagunçando o time adversário, beleza, galera? E agora, é muito legal para você fazer esse tipo de jogo funcionar, que técnicos como Guardiola usam muito, você ter o tal jogador associativo. O que seria o jogador associativo? São jogadores que têm ótima capacidade de passes curtos e não só isso, de leitura de espaços, de movimentação, toca, desloca, recebe. Recebi a bola aqui, eu vou dar o passe e vou ficar parado? Não. Eu vou dar o passe aqui pro rapaz, pro meu companheiro de equipe, e vou ocupar o espaço vazio, infiltrar na área, infiltrar na entrelinhas, para poder receber a bola de volta. Daqui a pouco a gente fala um pouco melhor sobre a entrelinhas, beleza? Só pra gente não perder o fio da meada do assunto. Normalmente treinadores que gostam do jogo apoiado, ataque posicional, são aqueles treinadores que nós chamamos de treinadores propositivos. O que seria isso? São treinadores como, por exemplo, Fernando Diniz, até Dorival Júnior, ultimamente, Guardiola. São técnicos que normalmente prezam pela posse da bola. Você raramente vai ver uma equipe como do Fernando Diniz ou do Guardiola tendo 35%, 40% de bola no jogo, no campeonato. Claro que uma partida ou outra pode acontecer por uma eventualidade de adversário, ou de uma expulsão, uma estratégia de jogo muito peculiar, mas normalmente são técnicos que querem ter a posse da bola, até como defesa mesmo, porque se você tem a posse da bola, você não está sendo atacado. Então esses são os treinadores propositivos, eles vão ter seu jogo baseado em posse de bola. Claro que tem treinador propositivo que faz um jogo diferente do ataque posicional, claro que tem, mas normalmente um treinador de ataque posicional vai ser um treinador propositivo, que é o totalmente contrário a um treinador reativo, que aqui no Brasil, por exemplo, temos Mano Menezes, Argel Fuchs, num exemplo mais extremo, José Mourinho, hoje em dia é um treinador que muitas vezes aposta no jogo reativo, Simeone, naquelas partidas de Champions League, quando pega o Bayern de Munique, o Real Madrid da vida. Que nada mais é que você apostar no jogo sem bola, é o contrário. Você não necessariamente, atenção com isso, não necessariamente um treinador reativo é um retranqueiro. Você pode ter 30%, 40% de posse de bola e apostar muito em transições rápidas, em bons contra-ataques. Ou seja, você não tem a bola, você vai dar a bola para o oponente, mas sempre que você recupera ela, você visa o ataque, você visa uma definição rápida, que seriam transições rápidas. Também é um termo muito legal da gente falar. Perdi a bola? O que é uma transição rápida? Em 8, 9, 10 segundos, eu já consegui não só sair na cara do gol, às vezes você não consegue, mas você já conseguiu ocupar o campo de defesa do adversário com 7, 8, 6 jogadores de ataque. Ou seja, você fez uma boa transição rápida. Às vezes você não consegue sair na cara do gol porque são coisas do futebol, mas você se propõe a fazer isso. E a transição não é só a transição rápida ofensiva, você também tem que ter uma transição rápida defensiva. Quando você está atacando, perdi a posse da bola, vou sofrer um contra-ataque. Em quanto tempo eu consigo fazer os meus jogadores voltarem e estarem postados novamente para impedirem o ataque do oponente? Eu vou colocar uma imagem na tela que é da partida São Paulo LDU da semana passada na Libertadores. É um lance bem clássico de uma transição defensiva mal feita. São Paulo estava no ataque, assim que tem a disputa, ele perde a posse da bola, a LDU se vê numa situação de contragolpe, são 4 contra 4 no meio de campo. Ah, Felipe, estar no mano a mano é bom? Não é bom, você nunca trabalha para estar no mano a mano defensivo. Mas tudo bem, você estava no mano a mano. Quando a jogada vai terminar, vou colocar um outro frame daqui a pouco, lá na frente, você vê que esses 4 contra 4 do São Paulo já estão em inferioridade numérica à LDU. Ou seja, a transição defensiva foi mal feita. Transições à parte, vamos falar agora um pouquinho sobre um estilo de jogo que é muito usado aqui no futebol brasileiro e muito comentado também por analistas, que é a tal saída de 3. O que seria isso, Felipe? Eu explico para vocês. Saída de 3 é um método de saída de bola que os treinadores escolhem abrir os dois zagueiros, fazendo às vezes lateral, e usar um meia ou volante para fazer a saída de bola. Por exemplo, finalização para fora, tiro de meta para sua equipe. O goleiro vem, bate curto no volante ou no meia, né, quem tem mais a qualidade de bola, vai ficar entre os zagueiros, fazendo uma linha de 3 na saída. Você abre os zagueiros
para fazer às vezes de lateral e coloca esse jogador mais capacitado para você ter uma melhor saída de bola e poder usar os laterais na linha de meio de campo. Já existem treinadores mais ousados, como o Rogério Ceni, por exemplo, que faz esse pilar da saída de 3 como usando o goleiro, o Felipe Alves, por exemplo. Muitas vezes você vê o goleiro do Fortaleza, sai no zagueiro, ele se apresenta como volante e vai saindo junto com a sua equipe e vai empurrando o adversário para trás. Claro, se o adversário quiser marcar pressão e ir em cima do Felipe Alves, ele não vai poder fazer isso com tanta facilidade, mas muitas vezes a equipe recua e a saída de 3 com o goleiro já empurra o adversário para trás. É muito interessante, não é super normal, mas com o tempo acredito que nós vamos ver isso cada vez mais acontecendo. Beleza, galera? Mas por que fazer a saída de 3? Muitas vezes é para você poder pegar os laterais, que estariam num sistema de saída de bola normal, ali alinhados, saindo com os zagueiros, com o goleiro, você coloca eles na segunda linha, na linha de meio de campo. Para quê? Para você gerar superioridade numérica no meio de campo, ou então para você gerar amplitude. Aproveitando que eu falei, vamos explicar logo a amplitude para vocês não ficarem na dúvida. Amplitude, você fala assim, o treinador fez essa troca para gerar amplitude para a sua equipe. Amplitude é você conseguir pegar as duas laterais do campo, a direita e a esquerda, e colocar dois atletas dali para você alargar a defesa adversária. Se você povoa a entrada da área e o meio, você facilita o trabalho para a defesa adversária, que ela se concentra em menos metros e fecha a porta para você. Agora, se você coloca dois jogadores abertos no campo, você espalha a sua linha ofensiva e naturalmente você vai espalhar a defesa adversária. Como gera essa amplitude? Você pode gerar amplitude com seus pontas ou externos, que também é um termo muito usado principalmente pelo nosso treinador da seleção Tite, que nada mais é que os pontas, sinônimo, com seus externos ou então com seus laterais. Você pode colocar os seus laterais muito abertos, numa linha mais avançada do campo, e pegar os seus pontas, ou o segundo atacante, meia, depende do seu esquema de jogo, e você centraliza mais um pouco eles e cria outros tipos de situação. Mas também você pode fazer amplitude com seus atacantes ou meias e pegar o seu lateral e usar por dentro como um lateral construtor, que é um outro termo muito utilizado também pelo nosso treinador Tite e cada vez mais a gente vê no futebol moderno. Para dar um exemplo para todo mundo entender, um lateral construtor muito famoso no futebol brasileiro é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não tem mais a força física de outros tempos, aquela capacidade de chegada na linha de fundo, mas ele é um jogador com muita qualidade no passe e principalmente uma excelente leitura de jogo. Então ele consegue muitas vezes ocupar o espaço por dentro, fazendo às vezes um volante, até mesmo de um meia, e conseguir trabalhar a bola, facilitar a posse da bola, abrir espaço para um ponta, ter mais o fundo do campo. É diferente, por exemplo, de um lateral como o Mariano, que hoje está no Atlético Mineiro, que nos tempos de Fluminense, tempos de Sevilha, Galatasaray, quando tinha muita força física, era um lateral que explorava muito a linha de fundo, jogadas individuais, dar o drible, dar o tapa na frente, ultrapassagem e chegar no fundo do campo. Você raramente via ele vindo construir jogadas pelo meio. Quando você tem um lateral como o Mariano, que explora muito fundo, você normalmente aposta que seus externos, seus pontas, vão jogar com o pé trocado, porque ele vai receber a bola, fazer o arraste para o meio, o arraste é a condução da bola, puxar a marcação para o meio, visando o chute, e o seu lateral vai ter o corredor, que é o espaço, corredor lateral, corredor central, para invadir e chegar no fundo do campo para fazer o cruzamento. Aproveitando que falamos sobre o lateral construtor, vamos voltar a falar um pouquinho sobre algumas expressões mais individuais do tatiquês da bola. Falando um pouco agora sobre o tal jogador volante, box to box, área a área, que o pessoal gosta muito de falar. Bem, gente, isso nada mais é do que aquele jogador que gosta muito de ocupar o campo inteiro, que recebe a bola na intermediária, recebe a bola na intermediária ofensiva, se desloca, infiltra, faz gols. É um jogador que atua pelo campo inteiro, Você olha aquele mapa de calor do jogador, ele tá ali aquele borrão vermelho bonito, ocupando o campo inteiro. Um jogador que faz muito isso é o Paulinho, fazia muito. Hoje em dia ele já tá virando mais um meio, mas ele nos tempos de Corinthians, de Barcelona, lá na China, no Guangzhou, na primeira passagem, seleção brasileira, sempre foi um volante muito ativo, que recebia a bola na intermediária defensiva, tocava, se apresentava, infiltrava, fazia gol, finalizava, dava passes para gol. Um jogador que atuava no campo inteiro. E aproveitando que eu falei sobre mapa de calor, vamos explicar um pouquinho como funciona o mapa de calor. O pessoal acha que mapa de calor todo mundo sabe o que é, É aquele mapa que mostra as ações do jogador, onde ele pegou na bola, onde ele participou mais, o mapa vai mudando a cor, vai ficando mais escura conforme o jogador participa mais da partida. Mas aí tem um pequeno engano. Muita gente acha que tem maquininha no jogador, que ele fica correndo por aí, o negócio vai marcando, nada disso. Se um jogador tiver na partida, ele passar o jogo inteiro, 70 minutos, no lado direito, pegar na bola 3 vezes, mas ele ficou 70 minutos ali, o treinador faz uma alteração, ele vai para o lado esquerdo e nos últimos 20 minutos pega na bola 100 vezes, o mapa dele vai ficar todo vermelho na esquerda, porque mapa de calor só é computado conforme tem
o ponto de contato do jogador com a bola, seja defensivamente, dando uma interceptação, ou recebendo a bola, dando um passe de primeiro, finalizando. Encostou na bola, tum, vai uma marquinha de corporal ali, né, do seu calor no campo, e é ali que é marcado. Não se engane achando que tem um negócio maluco, um drone, aquelas roupas que eles colocam que vai marcando onde ele anda. Não é assim, é ponto de contato com a bola, beleza? Agora, um outro termo que eu falei lá atrás, que ia explicar agora, vou falar, que são as tais entrelinhas. Quando você escuta, o jogador ele tem uma atuação muito presente nas entrelinhas do campo. O que seria isso? Bem, entrelinhas é a atuação entre as linhas, que a gente falou lá atrás, linha de ataque, de defesa, de meio. Quando você tem um time, eu estou atacando, estou atacando e o outro time está se defendendo. Ele normalmente posta aquelas duas linhas de quatro, os meias, os zagueiros aqui, alinhadinhos, e tem um espaço que fica entre os quatro, entre os 8 jogadores, que é a tal entrelinha, que é uma das zonas mais difíceis de se atuar, porque o jogador ele normalmente fica sozinho ali, está muitas vezes de costas, né, para o seu gol, para os marcadores, ele recebe e tem que definir rápido, porque a zona que você recebe não tem muito tempo para pensar. Os jogadores de entrelinha são muito eles que decidem o jogo, né, porque você tem que ter jogadores mais capacitados ali, para atuar em curto espaço, pensar rápido e conseguir ou devolver a bola rápido, ou dominar, gerar e dar sequência para jogadas. E para um jogador que atua nas entrelinhas funcionar bem, é muito importante que você tenha atrás dele um jogador que dê passe que quebre as linhas, que também se fala muito, é aquele passe que rompe a defesa, que passa no espaço entre a linha de marcação e gera novas situações, porque você vai ficar trocando passe de lado ou então você vai dar um lançamento. Se você não fizer isso, você tem que entrar por baixo, ou seja, você tem que ir furando as linhas de marcação do adversário, beleza? Agora um outro termo que é mais novo, muita gente não usa ainda, mas acredito que vocês vão ver muito se falar isso no futuro, que é a tal orientação corporal. O que seria orientação corporal, Felipe? Eu explico mais uma vez. Orientação corporal nada mais é do que o posicionamento do corpo do jogador na hora de receber um passe, de impedir que um atleta receba um passe, aquela viradinha que ele faz assim para procurar um companheiro que muitas vezes decide um lance, como por exemplo na imagem que eu vou colocar agora. Reparem, São Paulo e LDU, mais uma vez essa partida, na semana passada, aquele gol que o São Paulo sofreu na saída de bola. O Igor Gomes foi sair, fez a saída com o goleiro, foi sair no Hernanes, ele estava encaixotado, repara que tinha muitos jogadores equatorianos em volta dele, e ele estava numa situação que ele sozinho, e ele perdeu uma fração de segundo procurando o Diego Costa, que estava aberto na lateral. Ele não aparece na nossa imagem, mas ele estava ali. Essa viradinha, que ele dá voltando para mim agora, para procurar o Diego Costa, ele perde um segundinho que ele deveria ter atacado a bola, a orientação dele deveria ser se movimentar em direção à bola, porque ele estava muito apertado para rifar, ou dar o passe de primeiro, ou tentar sofrer a falta, enfim. Tentar fazer algo nesse sentido para não perder a bola. Ele fica parado, se orienta mal, vira, perde a bola e o São Paulo sofre gol. Beleza, galera? Orientação corporal, isso não necessariamente a orientação corporal é sempre no jogo com a bola. Você pode, por exemplo, ser um zagueiro, o centroavante vai receber a bola e você se posiciona mal, você dá o campo para ele gerar, o espaço para ele gerar em cima de você, ou seja, você se orientou corporalmente mal ou errado no lance. Beleza? Por último, mas não menos importante, vou pegar aqui uma licença poética para trazer um vocabulário que não é nem do Tactics, ele é mais do Scout, mas como eu vou usar ele muito, eu acredito que o pessoal fique na dúvida, porque eu sempre recebo essa pergunta: Felipe, o que é o raio da pré-assistência? O que seria isso? Bem, gente, não tem mistério. Pré-assistência é o passe para quem deu a assistência. Por exemplo, vou bater um escanteio. Bati o escanteio, casquinha na primeira trave, o centroavante chegou e pum, fez o gol. Quem bateu o escanteio deu a pré-assistência, o cara da casquinha deu a assistência, quem cabeceou e fez o gol, obviamente. Ah, Felipe, essa estatística é inútil. Bem, muitas vezes a pré-assistência é um passe mesmo de 2, 3 metros para o lado, eu dou um passe aqui, o cara faz um cruzamento perfeito e o outro centroavante fez o gol. Qual foi o mérito do pré-assistente? Nenhum. Mas também muitas vezes eu tô com a bola aqui numa situação difícil, eu dou aquele passe de 50, 60 metros e deixo meus atacantes numa situação de 2 contra 1, 2 contra o goleiro. E aí o assistente rolou e o centroavante fez o gol. Nesse caso, a pré-assistência às vezes é até mais importante do que a própria assistência. Então, como tudo no futebol, números são legais, são ótimos, eu vou usar muito, falar muito sobre eles. Ajudam a entender o jogo? Sim, mas sempre é preciso contextualizar. Por isso que eu sempre tento trazer os vídeos nas minhas análises, beleza, galera? Agora, então, pessoal, não poderia me despedir do vídeo, que eu sei, ficou meio grande, eu falei que ia ser um dicionário, ficou mais com carinha de Bíblia, né? Mas não tem problema, esse é um vídeo importante, necessário para poder explicar para todo mundo muitos termos que serão usados nas nossas análises por aí. Ficou grandinho, eu sei, mas não deixa de dar aquele like no vídeo por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e, mais importante, comentários, galera. Felipe, adorei o vídeo, comenta. Felipe, o cenário tá ruim, comenta. Felipe, não entendi o termo que você falou no minuto tal.
Comenta. Felipe, ficou faltando falar sobre isso. Comenta que a gente faz mais vídeo, comenta de novo, manda no stories do Instagram, não tem problema. Quer mandar o feedback pelo Instagram, pelo Twitter, à vontade, canal aberto. Meu intuito aqui é abrir a comunicação, o debate com vocês. Beleza, galera? Um grande abraço para você que assistiu tudo. Se prepara que vão vir mais toques simples por aí. Um grande abraço e até a próxima.